A paz do Senhor, povo de Deus, está tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, eu quero assim desde já agradecer a cada um dos inscritos deste canal. Que Deus abençoe a cada um. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos amados, Deus tem uma palavra para nós. No capítulo 6 de Gênesis, vou ler até o 3, amém? Para nossa meditação. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Que palavra maravilhosa, né? Que palavra gloriosa. Meus irmãos amados, aqui fala, né? Dos filhos dos homens e dos filhos de Deus. Por que isso, hein? Por que isso, filho dos homens e filhos de Deus? Meus irmãos, nós temos que tomar cuidado com certos tipos, né, de ensinamento, certos tipos de doutrina, né? Nós temos que tomar cuidado, né? Porque a Bíblia diz que os hereges, né, não herdarão o reino de Deus. Meus irmãos, eu vi a Daniele, né? Daniele Nazário, e ela falando, me parece que sobre essa passagem, né? Onde ela lê no capítulo 1 de Judas, né? E ela diz, né, que foi dado um livro para ela, e esse livro acho que era o do Enoque, né? Só que esse livro ele foi tirado, parece que das escrituras. E por que ele foi tirado? Porque ele não tinha inspiração nenhuma, né? E me parece que ela disse que através deste livro, né, ela estava meditando, e aí ela começa a pregar, né, ela começa a falar que os homens, né, os homens de Deus tiveram relações com os filhos, com as mulheres dos filhos dos homens, né? Porque aqui diz filho dos homens e filho de Deus, e os filhos dos homens e os filhos de Deus. E aí, meus irmãos, ela interpreta desta maneira, né? Por quê? Porque está lendo um livro, né? É preciso tomar muito cuidado com o livro, né? Preciso tomar muito cuidado, porque nem todo livro ele é inspirado. Isso é uma blasfêmia, né? Você dizer que os anjos teve relações com mulheres, né? Isso é uma blasfêmia. Isso não tem lógica. Isso é uma blasfêmia, isso aí. Mas o que quer dizer esta palavra, então?
Meus irmãos, Deus, ele sempre ele separou pessoas para ele, né? No Apocalipse, por exemplo, capítulo 14, a Bíblia diz que Deus separou 144 mil judeus, né? 144, separado ali como primícia, né? Vão para onde o cordeiro vai, onde o cordeiro vai, eles vão atrás, escolhido como primícia. Então Deus sempre separou. Então, qual que seria a interpretação dessa leitura que eu fiz? A interpretação é essa, né? Que Deus separou homens ali para ele, né? Homens ali como que fosse primícia. E que não podia, né? Se envolver com mulher. É isso que dá para entender. E eles não obedeceram, né? E ali eles arrumaram mulher para si, não obedecendo, né? Como nos nossos dias, tem muitos também que não obedecem, porque Deus ordenou somente um casamento. E quantos nos nossos meios não já estão aí casados pela segunda e terceira vez? Então o homem, meus irmãos, o ser humano, ele é perverso, né? Ele é terrível, o ser humano. Então é isso que a palavra está falando, né? Que Deus escolheu ali homens para ele, né? E ali eles foram se envolver com as filhas dos homens. E por esta causa, meus irmãos, Deus ele agora decide trazer o dilúvio, né? Por que foi por esta causa? Porque o versículo 3 diz, ele fala de 120 anos, né? Esses 120 anos foi a data que Deus determinou para Noé, para que ele construísse a arca, né? 120 anos. Se ele se arrependesse, Deus não traria o dilúvio. Mas se ele não se arrependesse, Deus então trazia o dilúvio. Então, meus irmãos, não tem nada de anjo aqui, né? Já vi essa jovem aí, Daniele, né? Falando isso, já vi também as testemunhas de Jeová, falando, né, que os anjos se relacionaram com mulher. Isso é uma blasfêmia. Isso é uma blasfêmia, meus irmãos. Não existe isso. A prova de que não tem nada a ver com anjo é que Deus diz que Deus determina 120 anos. 120 anos para que eles venham se arrepender. E eles não se arrependeram. Era 120 anos enquanto Noé estivesse ali fazendo a arca, né? Para que eles se arrependessem, mas como eles não se arrependeram, então Deus trouxe o dilúvio. E me parece que por causa disso que Deus trouxe o dilúvio, né? Porque Deus separou eles, e parece como primícia, mas eles não deram ouvido à voz de Deus, e eles foram, meus irmãos, se envolver com as mulheres dos homens. E alguém pode dizer assim, mas naquele tempo não tinha mandamento, não tinha ensinamento. Como é então que eles tinham que obedecer? Meus irmãos, a Bíblia diz que Deus ele falava todo dia, na viração do dia, né? Falava todo dia com Adão, né? Então eu creio que Deus também falava com eles, né? Deus nunca deixou de falar com o homem. Essa é a grande realidade. Deus nunca deixou. O problema de Deus não falar com o homem é que ele fica muito distante de Deus, muito longe de Deus. Aí não tem como Deus falar. Mas veja, meus irmãos, que essas pessoas que são verdadeiramente consagradas a Deus, que vivem no jejum, que vivem na oração,
que vive na vigilância. Veja que Deus fala com eles. Então Deus nunca deixou de falar, né? Então eu creio que Deus falava com esses homens aqui, escolhido como primícia, né? Assim como está escrito no Apocalipse capítulo 14. Mas eles não deram ouvido à voz de Deus e se misturaram como as mulheres. Não tem nada a ver aqui com anjo. Isso é uma blasfêmia. Por que que não tem nada a ver com anjo? Porque Deus determina 120 anos. Deus não determinou 120 anos para anjos, não. Olha só a falta de entendimento, a falta de sabedoria, né? Isso é blasfêmia. E aí a gente tem que tomar cuidado, né, com esse tipo de ensinamento. Porque a Bíblia diz que os hereges não herdarão o reino de Deus. Pessoas que estão pregando heresias, né? E nem meus irmãos, essa Daniela aí também, ela disse que para a pessoa tomar banho, tem que tomar banho aí vestido, por causa do arrebatamento. De onde que essa irmã tirou essa doutrina? De onde que essa irmã, de onde que ela tirou esses ensinamentos, né? Da onde? Tudo isso é heresia. Tudo isso é heresia. Isso aí é falta de estudar sobre o arrebatamento. Quem estuda sobre o arrebatamento não aceita esse tipo de ensinamento. Porque, meus irmãos, o arrebatamento, o arrebatamento da igreja, ela não será assim de surpresa, não será assim oculto. É porque tem muitas pessoas que se baseiam em Mateus, me parece que o capítulo 24, e o versículo 36, que diz: daquele dia e hora, nem o Filho do Homem, nem os anjos saberá, mas somente o Pai. Muitos ficam mortos nessa letra aí. Morre nessa letra. Muitos, por falta de estudar a Bíblia, morrem nesse versículo, né? Mas se você estudar o Apocalipse, se você estudar Mateus 24, do 29, me parece que até o 31 ou 32, aonde Jesus diz: depois da aflição daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará o seu brilho, e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo nas nuvens com poder e grande glória, e todo olho o verá, e se lamentarão. Aí você vai entender que não é oculto o arrebatamento. Não é uma coisa que não é uma coisa assim que alguém esteja desapercebido. Por quê? Porque Jesus diz: logo depois da aflição daqueles dias. Que aflição é essa? Essa aflição é a grande tribulação, né? Essa grande aflição é a tribulação. Jesus diz que nunca houve igual, nem nos dias de Noé. Nem nos dias de Noé nunca houve uma tribulação tão grande, né? E aí nós passamos a entender que é a grande tribulação. Então veja que o arrebatamento, ela não é coisa assim que vai pegar alguém desapercebido, ou que alguém não vai ficar sabendo. Todo mundo vai ficar sabendo, porque o anticristo vai reinar. O anticristo vai reinar por 3 anos e 6 meses. Então não é coisa assim de ninguém de estar desapercebido. Não é coisa assim de alguém achar que isso é nós escondido, não. Ah, mas por que então que Jesus disse que nem os anjos e nem o Filho sabe, somente é o Pai? Olha, meus irmãos, por quê? Porque depois da tribulação, então ninguém sabe mesmo. É isso que Jesus está se referindo. Depois da tribulação,
Pode ser com um dia depois, uma hora depois, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, depois da tribulação. Jesus está se referindo a isso. E é isso que Jesus está se referindo. Nem o Filho, nem os anjos sabem, somente o Pai. Porque quando cessar a grande tribulação, então ali ninguém sabe mesmo não. É isso que Jesus está se referindo, né? Não se sabe que depois que passar a grande tribulação, se é ali que depois de 1 hora, 2 horas, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 8 dias, não se sabe. Jesus está se referindo a isso. Porque se Jesus não estivesse se referindo a isso, então está anulando toda a Escritura, né? Está anulando toda a Escritura. Porque toda a Escritura mostra, né? Que a igreja ela vai passar pela grande tribulação. Então não existe isso, aí tomar banho de roupa por causa do arrebatamento. Não, o arrebatamento não vai ser assim. De forma que ninguém sabe. A tribulação vai estar enrolando. Como é que o anticristo perseguindo? Como é que os cristãos não vai estar por dentro? Vai estar por dentro porque as escrituras mostram, né? A escritura toda mostra. Então isso é mais uma heresia dessa irmã, né? Essa irmã ela tem que estudar muito o Apocalipse. Estudar muito mesmo. Só essa irmã que vem pregar isso, né? É estranho, né? Mas eu já lancei vários vídeos, né? Falando sobre o arrebatamento, sobre a grande tribulação. E aí, meus irmãos, é falta de estudar a Bíblia. A pessoa quando prega isso é falta de estudar a Bíblia. Meus irmãos, eu gosto demais das Escrituras, porque a palavra de Deus ela é tudo nas nossas vidas. Tem pessoas, meus irmãos, que ela cai do Evangelho porque ela não toma prazer na palavra. Sabia disso? Porque ela não toma prazer. Ela acha bonito os outros quando está pregando, mas ela mesma ela não pega na Bíblia Sagrada para ler, para estudar. E aí é por isso que às vezes cai do Evangelho. Porque a palavra de Deus, quando você pega na palavra de Deus, que você começa a ler, que você começa a meditar, você vai ver que é uma coisa maravilhosa, né? E você vai sentindo prazer. Mas quando você não pega, então não tem como você sentir prazer. Não tem como. Você só sente prazer na palavra de Deus quando você vê alguém falando. Aí você mesmo não pega na Bíblia Sagrada para ler. E é por isso que tantas pessoas têm caído da presença de Deus. Porque não toma prazer na palavra. Encosta a Bíblia Sagrada lá pro canto, não é? Prega muitas das vezes coisas que ele ouviu alguém pregando. E às vezes é heresias. E aí, por isso que muita gente cai, se desvia da presença de Deus, porque ele não tem prazer na palavra de Deus. E aí, meus irmãos, a gente vê a diferença quando a gente está falando de alguém, né? As visualizações. A gente vê a diferença quando a gente não está falando de ninguém, é somente a palavra. A gente vê a diferença. Então o povo, muita gente, né? Não vamos dizer todos, mas muita gente mesmo não tem prazer na palavra de Deus. Não tem. A gente vê mais as visualizações, quando a gente está falando de alguém, comentando sobre alguém. Meus irmãos, vamos vigiar. Vamos se interessar mais pela palavra de Deus, né? O cristão que está dentro da palavra de Deus, ele é um cristão firme. É um cristão que é muito difícil ele vir sair da presença de Deus. Por quê? Porque ele está firmado ali na doutrina, né? Então vamos dar valor, né, à palavra de Deus. As pessoas estão dando mais valor à fofoca do YouTube, né?
Quando tem alguém falando de alguém, aí ali há bastante visualizações. Mas quando é a palavra, as pessoas desprezam, né? Que nem esse irmão aí que é esqueci o nome dele agora, mas ele é da Chama Viva, né? O pessoal o canal dele não cresce, por quê? Porque ele só fala da palavra, né? Ele é separado, ele não gosta de ficar aí com fofoquinha, misturado com alguém, né? E aí o canal dele não cresce, né? Eu sou inscrito no canal dele, no canal do Mauro Souza, né? Meus irmãos, se inscrevam no canal aí do Mauro Souza também. Que é uma pessoa aí que tá também assim, se esforçando pela doutrina, né? É um zelador da doutrina do Senhor. Se inscreva no canal dele, né? Ajude o irmão, né, a pregar a doutrina, né? Porque, meus irmãos, a gente já não vê mais pregação. Parece que o povo não quer também. O povo quer contenda, né? Aonde tem um irmão ali falando de alguém, você vê a diferença das visualizações. Mas quando está se falando da palavra, a gente já vê a diferença. Então, o irmão que está aí, né, também muito esforçado pela doutrina. Se inscreva, meus irmãos, no canal dos irmãos, né? Porque muitas da gente aqui já nos decepcionou, né? Que nem o Júlio César, que estava ali com a doutrina tão rígida. E agora ninguém sabe de paradeiro desse irmão. Primeiro ele pregava uma doutrina muito rígida. Depois veio afrouxando a doutrina. Falando algo que não tinha nada a ver. Tinha nada a ver com a doutrina que ele começou, né? E agora sumiu, ninguém sabe de paradeiro desse irmão. Mas eu creio que Deus ele vai levantar pessoas anônimas, né? Para estar sempre ali falando da palavra de Deus. Falando da palavra, porque, meus irmãos, a palavra de Deus é tudo nas nossas vidas. Amém? Então, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, dê o seu like, ative o sininho das notificações, para que assim você possa receber mais vídeos. Amém? Que Deus assim vos abençoe.